نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. O último tipo de impureza mencionada pelo autor neste livro é a urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo. A urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo. Isto é, os animais que nos são proibidos ao consumo, que não temos o direito de consumir, a urina e os excrementos desses animais é considerada como impura. Contrariamente à urina e aos excrementos dos animais que nos são autorizados ao consumo. Todos os animais que são autorizados ao consumo, que nos são permitidos, que podemos consumir, a urina e os excrementos desses animais não são uma impureza. O autor nos menciona aqui que este último tipo de impureza é a urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo, como por exemplo o porco, o burro, todos os animais predadores que possuem dentes caninos, como os leões, os tigres, os lobos, etc. Mas também as aves que possuem garras. Estes animais são proibidos ao consumo e a sua urina e os seus excrementos são impuros. Isto é importante a compreender e a conhecer, porque é um ponto que é ignorado por muitas pessoas e devemos realçar este ponto. E volto a dizer mais uma vez, quanto aos animais que nos são permitidos ao consumo, então a sua urina e os seus excrementos são puros. Se a urina ou os excrementos desses animais, isto é, os animais que nos são permitidos ao consumo, atingirem o nosso corpo ou as nossas roupas, não é obrigatório de os lavar ou de os purificar. E a evidência de que a urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo são impuros é um hadith narrado por Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ia para fazer as suas necessidades, então deu-me ordem de procurar para ele 3 pedras, isto é, para se purificar com elas. Mas só encontrei 2. Procurei a terceira, mas não encontrei. Então peguei num excremento e dei-lhe. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam aceitou as 2 pedras e atirou fora o excremento e disse: isto é imundo, quer dizer impuro. E numa outra versão do hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: isto é impuro, imundo, isto é um excremento de burro. Então, Ibn Mas'ud, nesta narração, neste hadith, nos diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi para fazer as suas necessidades. Deslocou-se para fazer as suas necessidades. E deu ordem a Ibn Mas'ud de procurar para ele 3 pedras. E, como vamos ver mais tarde, bi'idhnillahi ta'ala, nas nossas aulas, é autorizado ao muçulmano de se purificar com pedras. A partir do momento que sejam, no mínimo 3, é autorizado ao muçulmano de se purificar por meio de pedras. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam pediu a este seu companheiro de procurar para ele
3 pedras, a fim de se purificar depois de ter feito as suas necessidades. E Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nos informa que procurou essas 3 pedras, mas que só encontrou 2. Só conseguiu encontrar 2 pedras. Então procurou a terceira, mas não encontrou. Então o que é que ele fez? Encontrou um excremento, e este excremento era, como vimos na segunda versão do hadith, era um excremento de burro. Era um excremento de burro. Então Ibn Mas'ud pegou nessas 2 pedras e nesse excremento de burro e levou ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, aceitou as 2 pedras e rejeitou. Atirou fora o excremento, dizendo que era uma coisa impura, uma coisa imunda. E dizendo que é um excremento de burro. Então, este excremento de burro, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos informa que é impuro. Então tiramos daqui que os excrementos e a urina dos animais que nos são proibidos ao consumo são considerados como uma impureza. E neste hadith é flagrante. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari, e a segunda versão do hadith foi relatada por Ibn Khuzaymah.